Galerinha do canal Diogo Pires aqui para gravar mais um vídeo para vocês, beleza? Estamos aqui de volta depois de vários dias aí sem colocar a cara aqui, sem aparecer para vocês, mas estamos aqui no programa Insígnia mais uma vez para gravar notas rápidas para vocês. E hoje nós vamos falar aí sobre maturidade espiritual e nós vamos usar o texto aqui de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 2 em diante, que nós vamos trazer aqui o que Salomão, ele traz uma alusão do envelhecimento aqui, né? Então a gente vai trabalhar esse texto em cima dele para falar sobre vocês algumas coisas aqui sobre maturidade, beleza? Então vamos lá, do versículo 1 aqui do capítulo 12, ele fala assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproxime os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureça o sol e a lua e as trevas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, olha como ele trabalha o texto, ele fala assim: quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, olha como ele fala da questão do envelhecimento, né? do olhar, do olho já não conseguir ver, enxergar da forma correta, precisar talvez até de um óculos, né? Como ele está trabalhando o texto aqui dizendo isso. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o sol de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos da rua, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno e os planteadores já vagueiam pelas ruas. Então é um texto que ele fala sobre envelhecimento, ele fala de coisas como você não ouvir direito, você não ver direito, você ficar na janela, como a maioria dos idosos às vezes fazem, no final dos seus dias, de ir para a rua, ficar ali só olhando, né, a movimentação. Então, o que tem a ver isso sobre maturidade? Porque antes dele começar o texto ele fala: lembre do seu Criador nos dias da sua juventude, ou seja, no momento mais que você está mais forte, no momento em que você tem disposição para fazer várias coisas. Então faça enquanto é possível fazer, diga para Jesus ou faça aquilo que é necessário fazer enquanto você tem força nas suas mãos. E sobre maturidade também eu posso aqui ainda florear mais longo, porque quando você chega na maturidade espiritual, há algo que acontece com você, que você já não se irrita com alguma coisa, você já pondera as palavras das pessoas, você repara muito no que as pessoas estão te dizendo e olha muito também o por trás daquela questão. Uma das coisas que eu gosto sempre de dizer é que você tem que olhar as pessoas de um modo também espiritual, tá certo? Essa dica é muito importante para você e espero que você pegue essa dica para você na sua vida. Muitas pessoas, elas olham e ficam bravas com a pessoa, o ser humano ali, mas nós temos um entendimento na maturidade espiritual, não que eu tenha ela total, mas eu acho que depois de tanto tempo eu acabei adquirindo isso, por isso eu posso falar para vocês que no momento em que você vê algumas coisas acontecendo com você mesmo ou com outros, algumas atitudes que você tinha na juventude, você já não toma mais. E isso você pode reparar em muitas pessoas que vão dizer isso, seja na internet aqui, seja em qualquer lugar, você vai ouvir muitas pessoas falando isso. Na juventude eu agia assim, eu era muito mais truculento, eu tinha palavras mais pesadas, mas hoje eu penso muito antes de falar e também de agir. Então, esse momento que você vai ter com você mesmo e com as pessoas, é preciso repensar. Aproveite e faça como Eclesiastes capítulo 12, que diz: lembre-se do seu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles.
Ou seja, não tem satisfação nos dias. Pode ser que chegue um dia que você não vai ter satisfação nos seus dias, no que você está vivendo. Mas eu queria dizer para você que Jesus é o autor da vida, Ele é a própria vida. Ele desceu do céu, está lá em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 5, ele vai falar ali que Ele é o pão que desceu do céu. Então, Ele te dá esse alimento para você viver todos os dias. É preciso que você esteja alinhado com as coisas de Deus. E essa maturidade que Salomão, esse texto de Salomão, ele traz para nós, porque ele está no final da vida dele, no ministério dele. Ele está no momento em que ele já escreveu Cântico dos Cânticos, ele já escreveu Provérbios, e aqui em Eclesiastes está no final do ministério dele, e por isso ele chega a essa conclusão: eu estudei muito, eu fiz muitas coisas, eu cuidei de muita coisa, mas hoje eu vejo que eu deveria ainda ter aproveitado mais a minha juventude. Então, se você ainda é jovem, e não tem idade para ser jovem, mas o sentimento de jovem, de você fazer muitas coisas para Deus, eu peço a você que você repense as suas atitudes. Observe mais, haja de uma forma em que vai abençoar as pessoas. Não olhe só o ser humano por ser um ser humano, mas olhe ele sabendo que existe um Filho de Deus ali, e aí você vai prestar atenção nas suas atitudes e não confrontar ele, fazer qualquer coisa que possa matar a fé daquele irmão, ou aquele também que acaba tendo você como exemplo. É algo que eu também observo muito das pessoas, Às vezes a gente faz algumas atitudes, e eu tinha muito isso, tinha algumas atitudes que eu não prestava atenção, o tanto que eu era exemplo na igreja ou em outros lugares. Eu agi errado, e depois que eu fui percebendo que, olha, Deus me colocou na frente, me colocou em alguns lugares exatamente para ser exemplo, de atitude, de como agir, de como fazer, as coisas, de como responder a algumas questões, a ter atitudes diferentes de outras pessoas, principalmente porque quando você é cristão, isso acontece com mais frequência, porque você é julgado o tempo todo. Você não fez assim, então por que você não fez assim? Você não é cristão? Você não posta vídeo? Você não faz isso, não faz aquilo? Então é essas coisas que a maturidade ela vai te dando aos poucos, porque você vai vendo que a vida ela vai te ensinando a você olhar que imagem estou passando, como estou vivendo a minha vida, que exemplo estou dando, será que estou sendo o mesmo exemplo que Jesus foi? Então Jesus, ele o tempo todo ele mostra vários exemplos, ele mostra como ele é. E aí a pergunta que eu sempre faço também, será que como eu estou agindo é o modo que Jesus agiria? Então, são perguntas que nós devemos fazer para que a nossa maturidade espiritual ela venha ocorrer, tá certo? Essa foi a palavra de hoje no Notas Rápidas, bem rapidinho para você. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, comenta, compartilha, deixa seu like e até a próxima. Falou, fui!